Cumprimento os santos do Senhor com a paz de Cristo, amém? Amém. Só quem está feliz com Jesus dá glória. Nesta noite eu quero parabenizar todo o ministério na pessoa do santo homem de Deus, pastor presidente João Guimarães, o seu primeiro vice, pastor Davi, seu segundo vice, pastor Bruno. Com isso, cumprimento todo o corpo ministerial e todas as ovelhas do Senhor. Amém? Amém? Estamos em festa. Diga para alguém: estamos em festa. Diga 4 coisas que não pode faltar nessa festa. Jesus está aqui, o dono da festa. Os convidados, quem foi convidado? Que dê alegria, quem está alegre com Jesus? Terceira coisa é o vinho, e a quarta coisa são os presentes. Você trouxe um presente hoje? Você trouxe um presente? Aleluia. O pastor falou algo aqui que mexeu comigo, irmãos. Mesa. E a nossa mente guarda 2 coisas: memória e imaginação. E eu voltei o primeiro ano que fui aos Estados Unidos, 1995, pregar no ministério Greenhouse em Lakeland, na cidade de Lakeland, Land, terra, Lake, lago, terra de lagos, ali na Flórida, 1995, e Deus me deu uma mensagem sobre as 4 mesas da Bíblia. Pastor, poucos minutos ali, eu revivi aqueles dias, coisa muito séria, muito espiritual que Deus lhe revelou. Esta casa está tomada por uma unção diferenciada esta noite. Eu não tenho dúvida do que Deus já começou a fazer neste lugar, porque este lugar não é outro senão a casa de Deus, e esta é a porta do céu. Quem pode dar glória para Jesus? Trago um abraço do nosso ministério lá no United States of America, International Assembly of God The Family, a Igreja Internacional da Família, e aqui no Brasil, né, a igreja que cresce no temor do Senhor, Assembleia de Deus, aleluia, da CGADB, ali em Juiz de Fora. São 16 igrejas, 3 no Rio de Janeiro e 13 em Minas Gerais, e essa dos Estados Unidos. Acabei de remarcar minha passagem, estou indo embora na sexta-feira. Minha esposa, minha eterna namorada, esse ano vamos completar 43 anos de casado. Meus filhos e netos estão lá, e nós estamos aqui fazendo a obra, mas já estamos retornando. Vou levar vocês no coração, está muito lindo. Quero lhe dizer uma coisa: Deus está feliz com vocês. Você pode dizer amém? Em memória dos 13 anos, em alegria por este 13º aniversário, vamos ler no terceiro evangelho, capítulo 13, livro de Lucas, capítulo de número 13. Glória a Jesus, aleluia. Lucas, capítulo de número 13, aleluia. Na última vez que vim aqui, acho que por 2 vezes, né, pastor João? 2 vezes que eu estive ministrando aqui, 2 domingos, essa é a terceira vez, não é? Glória a Jesus. Aleluia, que bom. Faltam mais 10 para ser 13, né? Aí com mais 10 vai ser 23, né? 23 anos. Que alegria, irmãos, que alegria. Capítulo de número 13, versículo 6, dizia esta parábola: um certo homem tinha uma figueira. Repitam a palavra figueira. Plantada numa vinha. Repitam a palavra vinha. Foi procurar nela fruto, não achando, disse ao vinhateiro. Repitam a palavra vinhateiro. Ou diga jardineiro. Ele disse ao jardineiro: eis que há 3 anos, quantos anos? Venho procurar nesta figueira fruto e não acho. Corta, porque esta figueira está ocupa ainda a terra inutilmente. E respondendo o vinhateiro ao dono da vinha, disse: Senhor,
deixa este ano até que eu a escave e esterque. Se ela der fruto, ficará. Se não, depois mandarás cortar. Repita: dono da vinha, vinha, figueira, jardineiro. Há um processo nesse mistério que Deus vai revelar para nós esta noite. Quem pode, tome seu assento. Glória a Jesus. Queridos, na teologia sistemática, teodeuslogia, estudo, nós aprendemos que tem uma matéria chamada dispensação, ou período. Deus sempre trabalha com tempos, Deus sempre trabalha com períodos. O sábio Salomão fala muito sobre a tempo, a tempo, a tempo. E eu estou entendendo que dentro da teologia, na área da dispensação, teologia dispensacional, Deus separou e escreveu, não para que ele lesse, mas para que nós entendêssemos que existe um processo de preparação para que nós possamos herdar a promessa de estar com Ele na glória. Quantos querem estar com o Senhor na glória? A igreja vive um momento muito lindo, e este tema desta festividade, ele mexe, ele faz com que nós entremos em ebulição, porque percebemos que os tempos estão mudados, e as pessoas estão vivendo como se, aleluia, elas ficassem desapercebidas, não entendendo o caos que o mundo está vivendo, e muitos estão desengrejados, como já foi falado aqui. Então, quando ele separa e coloca a dispensação, que são 7, não porque 6, e não porque 8, porque 7 é o número das coisas perfeitas, o número das coisas completas. 7 é o número de Deus. Deus também, através do número 7, deu uma rasteira em Satanás, porque Satanás gosta muito do número 6. A Bíblia fala em Apocalipse, capítulo 13, a partir do 16, 17, diz assim: para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o número da besta, ou o número do seu nome. Aqui há, esse A é com H, porque vem do verbo haver. Aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque o número deu homem, e o seu número é 666. Deus coloca ali naquele momento um freio palpável, um freio, aleluia, visível, na artimanha satânica de produzir seres para tentar destruir a obra da criação e também a alegria da igreja. Ele coloca ali, aleluia, o número da besta, e este número está em 3 fases: a fase das centenas, 600, a fase das dezenas, 60, e a fase da unidade, 6. Aleluia. O 6, você já sabe que é um número de limitação. Deus limitou os homens no número 6, só vai trabalhar 6 dias. A terra do Egito só vai produzir 6 frutos, diz a palavra. Lembramos dos peixes que no Egito comia de graça, dos pepinos, dos porros, dos melões, das cebolas e dos alhos. Então são 6 frutos. A terra, por mais que se esforce, não vai sair do número 6. E mais, Canaã, que é aonde nós iremos, a Canaã espiritual, a Canaã celestial. Esses 2 textos é Deuteronômio 8:8 e Números 11:5. Ele diz assim sobre Canaã: terra de trigo e cevada, vides e figueira, romeira, oliveira, terra abundante de azeite e mel. Canaã produz 7, mas o Egito produz 6. Nós estamos no Egito, mas do Egito não somos. Nós iremos ir para Canaã. Quem tem essa esperança?
Então Deus freia Satanás no número 6. Se 6 é um número de limitação, Golias cai porque ele tem 6 côvados. Se 6 é número de limitação, 6 vezes os homens falaram que Jesus tinha demônio. Se Jesus comia muito, ele diz: Jesus é um comelão, ele come muito, ele tem demônio. Se Jesus não comia porque estava jejuando, ele diz: esse homem não come, ele tem demônio. Então eles falaram: onde é a tua casa? Jesus disse: as aves do céu têm seu ninho, as raposas têm seu covil, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Eles achavam que Jesus não tinha casa. Jesus está dizendo que ele estava preparado, porque raposa é instinto noturno, mas ave é instinto diurno. De dia ou de noite, Jesus está pronto para nos dar vitória. E aí no número 6, mais o número 60. O número 60 é um número de oposição. Lembre-se, eu estou ali maravilhado pela a mobilização. Segundo o dicionário Aurélio, mobilização é fazer passar tropas do estado de paz para o estado de guerra. Quando Acabe procura Josafá, diz assim: não sabeis vós que Ramote de Gileade é nossa, e não estamos sem a tomar das mãos do rei da Síria? Aí um olhou para o outro: mas é verdade, essa península de terra é nossa, está com a Síria. Tem coisa que é de você, está na mão do inimigo, mas Deus vai virar o quadro, vai mudar a história. O que é teu vai voltar para tuas mãos. Ai, poder de restituição vai acontecer. E eles se uniram. Aí um disse para o outro: se eu for, tu vai comigo, o teu povo com o meu povo, os teus cavalos com meus cavalos. Isso é mobilização. A plena paz está mobilizada, a plena paz está em atividade, a plena paz é uma igreja proativa. Oh, eu louvo ao Senhor, porque está acontecendo um mistério. É isso, Deus não vai dar caminhão para quem tem lugar para botar um fusquinha. Deus só dá caminhão para quem tem garagem para colocar caminhão. Deus não vai mandar mais ninguém para cá, porque aqui não cabe. Mas quando vocês inaugurar, aleluia, sabe, ai, Deus está nisso, e Deus está nisso, e ai meu Deus, e Deus está nisso. E aí vai sim, vai muitas almas. Mas enquanto isso você prega na praça, enquanto isso você prega, aleluia, naquele aniversário, enquanto isso você convida para vir por ciclo de oração, enquanto isso Deus está movendo as suas, aleluia, as suas bênçãos sobre a tua vida. Número 60 é número de oposição. O diabo sempre, irmão, sempre vai se levantar um Datã, um Coré, um Abirão, um Ofínio, um Finéia, para querer se opor ao que Deus quer fazer. Não pense, alguém diz: mas para quê? Irmãos, não pergunte. Por que você não perguntou por que ou para que Deus te deu aquela vitória? Hein? Mas você está atento no que Deus está fazendo. Irmão, coisa linda. Vocês já compraram. E tem mais, vai pagar antes do tempo. Derécia. Cabe núbia a terra. Eu não sei se eu vou conseguir pregar, porque eu estou sentindo uma graça aqui hoje. Meu Deus. Número 60 de oposição. Daniel capítulo 3, versículo 1 diz assim: Nabucodonosor lançou uma estátua no campo de Dura, que media 60 côvados de altura. 60 é de oposição, porque Nabucodonosor lança uma estátua para se opor a Deus de Daniel. Deixa eu te falar uma coisa: não adianta o capeta querer se opor a esta obra, porque vai cair um após outro. Aqui tem matador de gigante, aqui tem exterminador de demônio, vai cair por terra tudo aquilo, meu Deus. Mas faltam 600. A Bíblia diz no livro de Gênesis: e no ano 600 da vida de Noé. Por que não foi no ano 601? Por que não foi no ano 602, 430? A Bíblia diz que quando ele começa a construir a arca, ele começa a construir no ano 480. Ele demora 120 anos. Quando ele termina, foi no ano 600. E Deus diz: eu vou derramar as águas sobre a terra. No ano 600. Se o número 6 é limitação, o número 60 é oposição, o número 600, meu Deus, é número de corrupção. Agora acendeu uma luzinha aqui. Número de corrupção. O que está acontecendo no Brasil? O que está acontecendo na América? Eu estive na França há pouco tempo. O que está acontecendo?
Vocês são pessoas inteligentes, nós somos. E Deus tem alertado a igreja que está acontecendo um mover muito grande de corrupção no mundo e querem corromper. Então o anticristo, aleluia, ele vai soprar sobre a besta, o falso profeta, aleluia, e vai soprar, aleluia, sobre o dragão, aleluia, o espírito de oposição, o espírito de limitação e o espírito de corrupção. Vai ser corrupto no corpo, corrupto na alma, corrupto no espírito. Mas a alegria eu sei que você vai dar glória. A alegria é que João olha para o trono e vê o cordeiro que tinha 7 olhos, 7 pontas e 7 espíritos. Ele tinha, vou repetir porque muitas pessoas levantaram a mão. João olha para o cordeiro, meu Deus, e ele vê o cordeiro assentado num trono. Esse cordeiro tinha 7 olhos, tudo vê. Tinha 7 pontas, tudo governa. E tinha 7 espíritos, tudo realiza. Levanta a tua mão que eu vou profetizar. Vai acontecer ainda este ano, na plena paz, um derramar muito forte do Espírito de Deus, porque ele diz que são 7 espíritos. Pode levantar a mão e diga eu creio, diga eu creio, diga eu creio. Isaías capítulo 11 versículo 2 diz assim: repousará sobre o Messias o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, o Espírito de entendimento, o Espírito de conselho, o Espírito de fortaleza e o Espírito de temor. 7 espíritos. 7 espíritos repousou sobre Jesus. E quando aconteceu, Mateus capítulo 3 versículo 17, o céu se abre quando Jesus é batizado, a pomba desce, e quando uma pomba desce sobre Jesus, Jesus não precisava porque ele era Deus, mas como homem, ele foi ungido, e recebeu os 7 espíritos, 7 olhos, tudo vê, ele sabe da tua dor, 7 pontas, tudo governa. Quem está no governo é Deus. 7 espíritos, tudo realiza. Aí você entende porque Deus freou a Satanás. No número 6, vamos lá, vocês aprenderam a matemática. 6 dividido por 2 dá 6 dividido por 2 dá 6 dividido por 3 dá. O diabo está sendo dividido. Quando tu levanta a mão e dá um glória, tu está dividindo Satanás. Quando você entrega o seu dízimo, a sua oferta, seu desafio, tu está dividindo as obras das trevas. Quando você une, quando você agrega, você está abençoando a igreja e dividindo o reino do diabo. Mas a alegria é agora que Jesus é 7, e no número 7, o número não pode ser dividido por 2, não pode ser dividido por 3, não pode ser dividido por 4. O teu Jesus não pode ser dividido. O teu Jesus não é dividido, porque o diabo está sendo dividido. Joga a mão para cima, dá um glória. Joga a mão para cima, diga um aleluia. Então Deus pega e divide a terra, o seu plano divino através dos séculos, em 7 dispensações. Primeira dispensação, a dispensação da inocência, Adão antes do pecado. Segunda dispensação, a dispensação da consciência, Adão depois do pecado. Terceira dispensação, a dispensação do governo humano, Noé. A quarta dispensação, a patriarcal, Abraão, Isaac e Jacó. Não obstante, para te alegrar, Abraão casa com Sara. Sara era estéril, mas Deus resolve o problema e nasce Isaac. Isaac casa com Rebeca. Rebeca era estéril e Deus resolve o problema. A Jacó casa com Raquel e Raquel era estéril e Deus resolve o problema. Levanta a mão, porque hoje Deus vai resolver o teu problema. Eu estou sentindo aqui, Deus está abrindo todas as portas. Andia subindo em Black Mai, terra professária. Deus está, me falou agora, está abrindo portas e portas e portas. Quinta dispensação, a lei.
no Monte Sinai, até o Calvário, para a sexta dispensação, que tem 3 nomes: graça, igreja e Espírito. Nós estamos vivendo a dispensação da graça, da igreja e do Espírito, e virá depois a 7ª dispensação. E Deus, como Senhor de todas as coisas, Ele quer fazer vocês descobrirem que vocês são muito importantes e que há um tesouro escondido dentro da vossa mente e do vosso coração, e que vocês são uma potência. Haverá uma reviravolta este ano ainda no Brasil. E quem chorou até o mês de abril, porque o de maio ainda não terminou, Deus está dizendo que você vai sorrir ainda este ano. Mende vai, e é tão importante que não foi homens, mas foi Deus que lhe falou sobre a mesa. Foi Deus. Se o Espírito Santo me lembrou, é porque vai ver cura hoje aqui. Quando eu adentrei na igreja Greenhouse, que eu saudei o povo, eu disse: para que vocês saibam que foi Deus que me trouxe aqui. Irão acontecer 2 coisas esta noite. Primeira, que eu vou andar na igreja e vou tocar no homem mais espiritual deste rebanho. E a segunda, que haverá milagres. Na multidão só tinha uma mulher de chapéu. E eu deixei o microfone, e quando eu andei, na segunda volta, eu peguei um homem. Quando eu pego ele dá um salto. Se fosse aqui, ele bateria quase nesse holofote. Foi algo de Deus. Quando ele desceu, metade da igreja caiu no poder de Deus. E eu comecei a ministrar sobre as mesas da Bíblia. E Deus falou: vai nela, única que está de chapéu, e só põe a tua mão e repreende. Eu botei a mão e repreendi. Domingo, isso saiu no jornal da cidade de Lakeland. Ela foi embora. E eu ministrei por 23 dias no ministério Greenhouse. No domingo seguinte, ela voltou com um chapéu na cabeça e gritou no meio da igreja: Praise the Lord, louvado seja o Senhor. E arrancou o chapéu, e os cabelos na cabeça dela estavam, em uma semana, crescendo. E ela disse: não sou desta igreja. Até o domingo passado, eu ia internar na segunda para na quarta tirar os 2 seios. 280 radiografias com caroços nos seios. Internei na segunda, vou operar na quarta, fiz mais 18. E nas 18 não tinha mais nenhum caroço. O médico ligou para a minha família e me disse: vem aqui agora. A família pensou que ela tinha morrido. Ele disse: eu não posso operar a mãe de vocês, porque em 280 ela tinha muitos tumores, mas em 18 ela não tem mais nenhum. Eu sinto que esta noite Deus vai quando Deus resolve descer no jardim dele, até o que estava dando errado passa a dar certo. Quando Deus resolve descer na tua casa, o que está fora do lugar, Ele bota no lugar.
Deus resolveu, me lembro que Salomão, no capítulo 5 de Cantares, você sabe que o livro de Cantares não tem a palavra Deus, mas tem Deus na essência. E quando ele diz no capítulo 5, ele diz assim: eu já desci para o meu jardim. Eu não tenho dúvida que Deus desceu, irmão querido. Aí a minha mente vai lá, pelo capítulo 7 de Gênesis, que diz assim: eia, desçamos e confundamos. Existe um momento que Deus resolve, aleluia, não responder a vocês, mas responder aos adversários, dizendo assim: eu vou descer e vou confundir a mente de vocês, porque vocês, adversário, inimigo, cafonho, filisteu, filhos de Senaqueribe, vocês querem prejudicar minha obra, então vou confundir a cabeça de vocês. Vou dar uma notícia para vocês: haverá um mover de restituição tão grande, porque Deus está confundindo agora o adversário, até coisa que o juiz bateu o martelo, vai voltar atrás para... Tem gente que entrou aqui com dor, já está sem dor. Ai, tem gente que falou: hoje eu vou me arrumar bem, perfumar bem, aqueles perfumes, né? Christian Dior, Burberry, Chanel, aí botou a melhor roupa, Calvin Klein, e vai. E Deus falou: muito bem, você tem que se arrumar muito bem, se perfumar muito bem para minha casa, porque eu estou descendo no meu jardim, e eu vou até você. E Deus, se quiser aqui, Ele vai e me leva até você, irmãos. Eu sei que eu estou num lugar pentecostal, de pessoas que entendem, que gostam do xereguedé. Tem pessoas aqui que gostam do xarabaca. Gosta ou não gosta? Não adianta, irmão, não tem como. Vocês têm raiz. Vocês já terem ouvido falar naquela igreja, não vou dizer o nome, uma igreja, que lá não pode dar glória nem aleluia. Mas tinha um irmão que morava do lado, ele ia para lá assistir culto, e era o irmão Raimundo. E ele falava sempre, quando um pastor pregava lá, ele dizia: glória! Aí os irmãos ficavam, todo mundo olhava para trás. E teria uma conferência, viria um pastor da Califórnia, teria intérprete, tudo. E o pastor falou: o que a gente vai resolver com aquele vizinho Raimundo que sempre vem visitar e dá aqueles glória alta? O irmão disse para ele: pastor, deixa que eu resolvo o problema dele. Eu vi que o único sapato que ele tem rasgou. Ele está vindo para a igreja de sandália. Eu vou conversar com ele. Diz que ele chamou o irmão Raimundo e disse assim: na conferência você pode até vir, mas não dê nenhum glória. Se você ficar no culto todo sem dar um glória, olha o que eu vou te dar. Esse sapato bonito. Olha, e guardou, e começou o culto, e o pregador não sabia de nada, e começou a ministrar sobre o céu. Não haverá morte, lá não haverá dor, lá não haverá lágrima, lá nem haverá noite. Ele que encheu para dar o glória. O irmão mostrou o sapato, ele engoliu glória. Mas daqui a pouco, quando ele disse: as ruas serão de ouro, os muros de cristais, ele pulou e disse: com sapato ou sem sapato, glória! Darabinassi! Deus resolveu, está resolvido. Tem pessoas que vão renascer das cinzas na sua empresa. E ele disse: eu já desci. E um dia Deus, parábola, vocês sabem que parábola não cita nome próprio. Se citar não é parábola. O que é então? Jesus puxando algo dentro da sua presciência para trazer uma revelação. Mas aqui uma parábola.
tem o dono da vinha, a figueira e o jardineiro. O texto diz que um dia o dono da vinha foi visitar a sua vinha. Eu estou sentindo que Deus desceu aqui. A vinha é a igreja. Ele foi na vinha, mas não por causa da vinha, pastor. Ele vai na vinha por causa da figueira. Uau! Terrebre, do bem, de quebre, labre sobre o alcumbeck, mera face. Eu entendo que a vinha é a igreja. E vinha, ela não é plantada embaixo, ela é plantada em cima. Todos vocês estão sentados, mas vocês estão suspensos. Tem gente que esta noite vai deitar de um jeito e vai acordar de outro jeito amanhã. Mas não vos assustei que existe o Zacabe, que quer trocar a tua vinha por uma horta. Não troque, a tua vinha está suspensa. Mas e aí a figueira? É um tipo de um crente que está plantado na vinha. E ele diz assim: eis que há 3 anos, quantos anos? Uma escala de tempo. Deus sempre dá tempo. Deus sempre espera você. Ele diz: há 3 anos eu venho na vinha, não por causa da vinha, mas por causa da figueira. Eu venho com propósito, procurar fruto. Mas eu não encontro. Eu só encontro folhas, flores. O que são folhas e flores numa figueira? É um indício que ela vai dar fruto. Encontra galhos, mas não encontra frutos. Se ele veio o primeiro ano, não encontrou, veio o segundo, não encontrou, veio o terceiro, não encontrou, ele diz assim: eu determino que esta figueira seja cortada, porque ela está ocupando a terra inutilmente. Aí entra o quarto personagem, o jardineiro, o vinhateiro. Deixa eu te dar uma notícia, antes de entrar aqui nesse mérito. Quem se lembra que no capítulo 19 do livro de Êxodo, Moisés sobe ao monte e fica lá até o 32, 13 capítulos passando o tempo com Deus. Quem passa tempo com Deus vê coisa que ninguém vê. Quem passa tempo com Deus faz coisas que ninguém faz. Quem passa tempo com Deus ouve coisa que ninguém ouve. O Espírito Santo está falando aí, ó. E quem passa tempo com Deus faz coisa que ninguém faz. Moisés conseguiu fazer Deus mudar de ideia no capítulo 32. Deus disse: vou destruir. Moisés disse: destrói não, Senhor. O que eles vão falar de ti? Tirou do Egito para matar aqui. Ele disse: então não vou matar, desce e resolve. Deus mudou de ideia. O jardineiro entra em cena e fala com o dono. Não arranca, não corta, agora não. Porque eu, o jardineiro, vou cuidar dessa figueira pessoalmente. Se ela der fruto, ficará. Se não, depois mandarás cortar. Deus aceitou o que o Espírito Santo, já vou dizer para você, disse. Esse jardineiro é o Espírito Santo. Por que que Deus me falou que essa igreja, ela vive um mover tão espiritual e diferenciado, que este ano ainda acontecerá coisas neste lugar palpável, visível e glorioso. Há um feiticeiro nesta reunião, e a terra e a sábia, que vai se converter e vai bem para essa igreja. Pessoas que eu não sei, não conheço a história, mas Deus me disse que há pessoas que há anos nutriram ódio, rancor
por causa desta obra, e vão entrar por essas portas, e Deus vai restaurar a família dessas pessoas. Deus já levantou muitos empresários, empresárias, pessoas que nasceram aqui, outros já se formaram, outros galgaram emprego, e Deus vai levantar muitas pessoas, e esse lugar está sendo um lugar tão apropriado para Deus exaltar não somente Americana, Nova Odessa, Limeira, Campinas, e algo que servirá como um eco de glória de que Deus prometeu estar fazendo. Mas essa promessa tem um processo, e o processo não vai te matar, mas vai te transformar. E aí o Espírito Santo entrou com um tratamento, porque o Espírito Santo disse: agora não é mais você que não quer, agora quem quer sou eu. Eu vou cuidar de você pessoalmente. O jardineiro está dizendo o seguinte: eu vou trabalhar nesta figueira. Sabe por que vai dar certo? Porque agora não é o pastor Joane que quer, agora quem quer é o Espírito Santo. E todos sabem que são as três funções do Espírito Santo: consolar, exortar, edificar. Mas eu vou falar uma quarta. O Espírito Santo é um restringidor do mal. Sabe o que é isso? O mal está vindo, o Espírito Santo bota a mão: calma, fica aí, fica lá, você não vai avançar. O Espírito Santo bota a mão. O que está acontecendo é que tem alguma coisa que está fazendo essa figueira ser estéril. E o Espírito Santo sabe, ele vai usar três ferramentas. Quantas? Três ferramentas para fazer a figueira dar fruto. É um processo. Todo mundo sabe que o trigo para virar farinha tem que ser a uva para virar vinho tem que ser, e a azeitona para virar azeite já tem que ser prensada. E o Espírito Santo diz assim: esta figueira tem muita folha e muitas flores, está muito querendo aparecer demais. Eu vou entrar com a primeira ferramenta, diga tesourão. Tesourão de jardineiro. Ele vai podar. Aí vem um tempo da poda, tirar aquilo que está demais. Deus não quer ninguém gigante, Deus não quer ninguém anão. Anão e gigante é anomalia, e Deus não quer. Deus quer você do tamanho certo, e Ele vai podar. Você lembra daquela dor? Você lembra daquelas lágrimas? Vocês lembram daquele processo, daquela situação? É Ele podando. Eu já disse aqui que o meu filho nasceu cego. É Deus trabalhando na figueira. Com 4 anos e meio, o anjo desce dentro da minha casa e cura meu filho. Hoje ele é empresário nos Estados Unidos. Você pode dar um glória? A minha filha tomou veneno. Ai, mas pastor, o que é isso? Ela foi tentar suicidar? Não. Ela tinha 4 anos e eu tinha deixado uma garrafa com veneno de barata. E quando você mistura o veneno de barata na água, fica cor de leite. E nós chegamos da missão de uma mensagem de outro estado. Cheguei em casa 3:30 da manhã. E nós fomos entrando, e ela com soninho foi entrando. E ela foi para a cozinha e achou, e veio bebendo. E o veneno de barata corta o intestino. Eu olhei, meu Deus, quase 4 horas da manhã, o que eu vou fazer? Deus falou, ela bebeu pensando que era o quê? Leite. Então, hora que eu vou transformar o veneno em leite. Eu peguei a mão e disse assim: veneno. Ela tomou pensando que é leite. Então, não é mais veneno, é leite. Está lá, hoje ela é dentista nos Estados Unidos. É um processo, então ele vai podar. Não se assuste, ele está podando. Não interrompa a poda que o Espírito Santo está fazendo. Segunda ferramenta, ele vai usar uma cavadeira de jardineiro, que é diferente da
cavadeira de pedreiro. De jardineira, ela é pequena, tem um cabo e ela faz assim. E ele vai cavar, porque ele vai mostrar a razão da figueira não estar frutificando. Ele vai tirar a terra velha do pé da figueira. Ele está removendo uma terra velha, um problema velho, uma situação velha, que de vez em quando vem na tua mente para desestabilizar você. Ai, mas você já foi curado, já passou. Mas o inimigo gosta de trazer à tona de novo, requentando um assunto velho. Então o jardineiro está tirando a terra, porque ele quer olhar para a tua raiz, ele quer olhar para a raiz da figueira, porque tem coisa que está oculto aos olhos dos homens e vai ser revelado para fazer a figueira frutificar. Ele remove a terra, remove a terra, remove a terra, apareceu a raiz. Ai, meu Deus, o problema não estava na folha, o problema não estava nas flores, o problema não estava nos galhos, o problema estava na raiz. Lá dentro existia um bicho que estava sugando a seiva, sugando a vitamina, fazendo aquela figueira ser estéril. O que o jardineiro faz? Ele mata o bicho da raiz. Deus está me falando que haverá sim esse mover de Deus, porque está sendo hoje assassinado o bicho da raiz. Ai, meu Deus, porque Deus falou para João Batista: você vai se alimentar de gafanhoto. Gafanhoto no mundo espiritual é um tipo de devorador. Tu vai devorar quem quer te devorar, tu vai matar quem quer te matar, tu vai derrubar quem quer te derrubar, e o negócio vai começar a produzir. Deixa eu profetizar. Levanta a tua mão, na autoridade do nome de Jesus, que diz que obras iguais a esta até maiores farás em meu nome. Tudo aquilo que está impedindo da figueira frutificar está sendo lançado por terra agora. Vai acontecer um mover, porque somente agora se descobre que estava na raiz, e aí a raiz está sendo curada agora. Está vendo cura, está vendo cura. A raiz de amargura está sendo curada, está sendo tirada todo o mal, e agora vai acontecer um outro mistério. Olhe para cá, o jardineiro vai cavar mais, para aprofundar a raiz, para que a figueira possa produzir. Houve cura na raiz. Está vendo cura aqui agora? Meça a sua glicose amanhã, como você faz, e você vai ver que Deus entrou com providência e não tem mais diabetes na tua vida. O Senhor me ligou, pastor, assim que eu saí daqui no último domingo que eu preguei. O Senhor me disse que houve um milagre na vida de uma criança aqui nesta igreja. Eu estarei indo embora, mas volto a repetir que tem pessoas que vão, Deus está te dando presentes esta noite. Pessoas hoje vão dormir, vão acordar diferente. Sobe, sobe, plaquetas, sobe, sobe, ferro, sobe, sobe. Deus está tocando o bácio de pessoas aqui. Bácio, eu estou falando o órgão do teu corpo. Deus está tocando o bácio de pessoas. Em Dilsubre não haverá cirurgia, porque Deus tocou lá dentro daquela situação. Deus diz: não diga o nome, porque tem gente que vai ficar constrangido, mas eu vou dar uma palhinha para vocês agora, em nome de Jesus. Não haverá mais sangramento, porque Deus tocou lá.
eu já estou há muitos anos nos Estados Unidos e não tive o privilégio ainda de assistir o bispo T.D. Jakes. Mas chegou ao meu conhecimento que Deus está com um mover tão grande chamado o mover da recriação. Tem pessoas que já tirou órgão do seu corpo e esse órgão vai ser recriado. Deus quer nos últimos dias fazer que a igreja viva a época do Pentecoste, do poder de explodir. O Senhor vai apresentar crianças que a mãe não podia mais ter. Tem mãe que não é mãe, mas que Deus está dizendo que é mãe, porque pela medicina não adianta a inseminação in vitro, não vai adiantar nada disso, vai ser a mão de Deus, e o Senhor vai apresentar. Quando o Senhor apresentar esta criança, pastor, haverá batismo com o Espírito Santo, porque muitos sabem. Tem gente que sabe da tua dor, tem gente que sabe das tuas lágrimas. Porque, pastor, tem pessoas, tem mulheres guerreiras aqui, que elas lutam, trabalham, as pessoas olham para essas mulheres e acham que elas não têm problemas, mas elas choram no escondido, porque é o jeito delas, muitas das vezes, no quarto escuro, as lágrimas molham o travesseiro, e Deus está dizendo que neste dia, pode se preparar, eita! Tem pessoas que não acreditam, vivem um evangelho, mas não acreditam nos milagres do evangelho, e fica empurrando com a barriga uma situação. Foi o que Jesus falou para aquele homem: há quanto tempo teu filho rola no chão? Ele disse: desde que era pequeno. Então só hoje tu trouxe para mim, né? Então o filho tinha problema e o pai tinha problema. Tem pessoas que não acreditam em milagres. Eu tenho um vice-presidente que está comigo como vice há 11 anos, congrega 28 anos. Ele disse que nunca tinha visto um milagre. E eu chamei ele para ir numa ministração, termino agora, na cidade de Nova Iguaçu, numa cruzada de milagre. E nós descemos de carro, veio ele e a esposa, minha esposa não estava nesse dia, ele e a esposa viemos. Eu comecei a pregar, quem estava no corredor era uma menina de 15 anos, tetraplégica. Ela só mexia isso aqui, ó. E eu falei: Senhor, nós pastores não fazemos milagre. Deus, se quiser, Ele usa a gente. Quando Jesus disse assim: obras iguais e até maiores farás em meu nome. Vocês lembram que Jesus soprou sobre os apóstolos? Olha, a missão dos 70. Eis que eu vos dou poder para pisar serpente e escorpião em toda a força do mal. Os discípulos foram e voltaram alegres. Jesus disse: ah, é, né? O que foi que aconteceu? Ó, isso. Alegrai, porque o vosso nome está escrito no livro da vida. E quando eu estava no final da mensagem, Deus me tomou, não sei com que área da unção, mas eu apontei: levanta agora. Apontei para a menina. Irmão, se escutaram os ossos dela estalar. Ela se levantou da cadeira. A mãe que estava assim, correu. Eu falei: não vai até ela. A senhora não vai até ela. Há 15 anos a senhora tem ido até ela, mas hoje é ela que vai vir até você. Irmãos, os dois obreiros que estavam comigo caíram de joelho. Ela começou a andar e foi até a mãe, abraçou, e ela não falava. Ela disse: te amo, mamãe. Andou e falou. Quem pode dar uma glória para Jesus? Eu não sei, mas Deus, todos vocês, todos nós estamos sendo abençoados hoje aqui. Mas eu vi Deus tocando no sangue, eu vi Deus tocando na pele, eu vi Deus tocando em órgãos internos, eu vi Deus tocando em órgãos internos. Tem gente, pastor, que quando botar o óculos para ler, não vai conseguir ler, porque o óculos está demais. Pegou?
Pode continuar tomando aquele remédio, não vai fazer nada, não vai estar sem efeito o remédio que você está tomando, que você não vai precisar mais desse remédio. Eu não sei até onde há o envolvimento da igreja que nós precisamos, não é se envolver ao ponto de se machucar com a política. Mas, pastor, Deus vai honrar esta igreja. Eu sei que Deus já tem honrado, mas vai honrar mais. Deus vai botar pessoas, mais pessoas. E outra coisa, no governo estadual, Deus vai mandar pessoas para cá. Eu vejo um exército, meu Deus, por isso que vocês têm que realmente construir. E está acelerado lá, porque Deus falou uma coisa muito linda. Daquele canto, os 4 cantos da igreja, Deus tem colocado um varão. E esse varão tem vindo com uma unção tão grande, que vocês saem daqui e ficam resíduos de unção. Tem pessoas que gostam de sentar no mesmo lugar, mas tem pessoas que às vezes trocam de lugar. Tem pessoas que vai se trocar de lugar e vai sentir uma coisa diferente. Mas que é isso, pastor? Cadeiras e banco? Deus não fica aqui com a igreja fechada. Deus não precisa ficar aqui. Mas Ele deixa um resíduo de unção. Esta festividade Deus está marcando. Porque o número 1 é da unidade, 2 do testemunho, 3 da trindade, 4 da terra, 5 da graça, 6 do homem, 7 de Deus, 8 de salvação, 9 de ingratidão, 12 de governo, mas 13 é o aniversário da igreja. Levante a mão assim, dá um glória para Jesus. Porque Deus, fica de pé se você quer. Fica de pé. Fica de pé. Porque o encontro aqui não dá, aleluia, eu sei do horário, mas eu tenho aqui 7 tempos proféticos dentro do milagre da figueira estéril. Eu pergunto para você, continue lendo a parábola e vocês vão encontrar que a figueira não foi cortada. Por que ela não foi cortada? Porque ela começou a dar fruto. Deus quer que vocês frutifiquem, Deus quer que vocês cresçam, Deus quer que vocês ganhem, Deus quer que vocês prosperem. Estenda as mãos de forma para receber assim, ó. Deus me falou quando eu disse que vocês prosperem. Há um mover de conquista muito grande aqui, porque é tempo de frutificação, é tempo de crescimento, é tempo de abundância, é tempo de resposta. Se você quiser, você fique quieto, mas se você quiser revelar, a tua mão está sendo colocado a tua vitória. A minha mão sem nada tem um tipo de peso, mas se eu colocar o microfone, é um peso, ó. Se eu colocar o microfone e esse celular, é um peso maior, né? Então a mão tende a baixar. Deus está dizendo, vocês vão sentir que está sendo colocado na tua mão algo que é o presente de Deus para a vida de vocês. Eu não sei se a igreja tem costume de marcar o culto e ação de graça pela festividade, eu não sei, mas vai ser num culto aqui, que você rompa com a timidez, procure a liderança e diga, eu quero contar a bênção do culto, da festa, todos os dias de festa, no domingo também que é hoje, que Deus colocou o pacote na minha mão. Sabe por quê? Quanto maior foi a tua luta, maior é o pacote da vitória que Deus vai te dar. A figueira não foi arrancada, porque ela foi. O Espírito Santo assumiu isso, e a vitória é sua agora, em nome de Jesus. Tá com a mão estendida, tá sentindo que algo está sendo colocado nas tuas mãos. Até quem não quer casar, vai casar, pastor. O Senhor vai fazer casamento de pessoas com mais de 50 anos aqui. E quem não tinha vai ter. Tem uma irmã, ela não sabe, mas já está grávida de gêmeos. E um dia eu perdi. Tem coisa que a gente se segura, meu irmão. Mas eu pregando no congresso de Macaé, eu disse, irmã, é você. Teu marido não está aqui, ele está na plataforma. Parecia óbvio. E tem 11 anos vocês tentando um filho.
Mas Deus me diz que quarta-feira ele está vindo para casa, que ele fica 15 dias lá e 15 dias aqui. Quarta-feira ele está vindo para ficar 15 dias. Quarta-feira vocês vão beijar muito e vai nascer um varão. Passou 1 ano e 3 meses. Eu preguei na matriz deles, que é em Belfor Roxo. E a pessoa veio por trás e me abraçou. Eu, meu Deus, uma irmã me abraçou. Aqui é o Gabriel. O senhor lembra lá em Macaé, o senhor profetizou há 11 anos esperando. Meu marido chegou quarta-feira e aconteceu. E aqui, ó. 1 ano e 3 meses depois, a criança já estava com 3 meses. 4 meses. Eu estou sentindo que Deus deu vitórias. Aquele moço lá, último. Você de bigode, de blusa preta, levanta a sua mão, o último lá, isso. Você acha que Deus não sabe, Deus sabe. Você acha que Deus não vai te visitar, Deus está te visitando. Você acha que não vai acontecer mais, vai acontecer de novo. Deus vai devolver você. Você vai ser muito feliz nessa terra e próspero. E Deus acabou de arrancar uma tristeza do teu coração, uma grande tristeza do teu coração saiu. E você vai voltar a ver a luz do sol. Quando você, há 3 anos atrás, Deus está te honrando de novo. E esta casa está te premiando com essa festa hoje. A igreja aplaude a Jesus agora. Meu pastor, eu agradeço muito, muito. Eu não sei quando voltarei, eu devo voltar ao Brasil só em dezembro. Estou indo à Holanda, estou indo à Espanha, Suíça, Inglaterra, agora em julho. E eu acredito que vou ouvir. E eu nunca entrei no Instagram da igreja, mas eu vou entrar no Instagram da igreja. E pessoas vão botar testemunhos ali. Vocês creem que vocês receberam a benção? Para terminar, eu digo para vocês que Deus investiu, vai continuar investindo em vocês. Mas Deus cobra o investimento. Vocês creem? Vocês creem que Deus me trouxe aqui como um profeta? Pastor João só me falou num dia, mas... Posso, pastor? Ó, é uma responsabilidade. Vocês creem em milagre de multiplicação? Quantos anos essa igreja está fazendo? Eu não escutei. Eu quero chamar 13 pessoas. Depois o senhor pode me bater e não me chamar mais para vir aqui. Eu sei que o senhor é homem de Deus. E eu estou aqui como teu servo. Aqui eu não sou pastor presidente, sou pastor presidente, aqui eu sou seu servo. Todo pregador que passar nas igrejas tem que saber que existe um pastor presidente, que existe princípios. E eu zelo por princípios, pastor. Estou com 30.900